com você, comentando mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Braulino Borges, juntamente com o pastor João Paulo, para levar até você o subsídio da lição de número 6, que tem por título Ética Cristã e Suicídio. Nós estamos juntos e agradecendo sempre a sua companhia. Pastor João Paulo, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Borges, nós estamos aqui então, mais uma lição que vai estar falando do valor da vida. Exato. Falamos aí sobre o aborto, pena de morte, eutanásia, e agora nós vamos falar também mais uma vez da sacralidade da vida, no que envolve essa trágica ocorrência e prática do suicídio. Eu fiquei bastante alarmado. Nós vamos expor alguns números aqui e com certeza vai também sensibilizar você. É um tema muito importante, nós precisamos falar sobre ele. O textual da revista está em João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Na verdade prática, o pastor Douglas já deixa bem claro aqui o posicionamento. O início e o término de nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus, né? Bem claro já, na verdade prática, o posicionamento do comentarista. O objetivo geral, apresentar que o suicídio está na contramão da vontade de Deus para o crente. Os objetivos específicos também são os tópicos da lição. Descrever o suicídio nas Escrituras e no mundo, elencar os tipos de suicídio, são 3 que nós vamos demonstrar, e apontar os posicionamentos teológico e ético a respeito do suicídio. Como eu estava falando, pastor João Paulo, o que me chamou a atenção, que o comentarista coloca, é que quase 1 milhão de pessoas cometem suicídio no ano. E o número maior não é nem esse, são que 20 milhões de pessoas tentam suicídio e não conseguem cometer. São números bastante alarmantes que nos fazem realmente ter que falar sobre o tema. Né? Exatamente, pastor Borges. Apesar dessa prática ser uma prática um número tão alto, tão expressivo nos nossos dias, né? Nós vamos ver que no Antigo Testamento parece que no meio do povo de Israel essa prática não era uma prática comum. Até porque nós não temos muitos registros, aliás, não temos registros praticamente dentre os servos de Deus, dentre a comunidade judaica, né, hebreia no Antigo Testamento, de pessoas praticando o suicídio, a não ser alguns poucos pontos que nós vimos aqui, são pouquíssimos. Então muita coisa na sociedade mudou nesses últimos milênios, e que tem, de certa forma, perturbado o ser humano até ao ponto dele 1 milhão de pessoas anualmente tirando a própria vida. Então, o autor ele faz exatamente essa distinção entre o suicídio no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tanto é que na Bíblia não há uma recomendação clara contra o suicídio, porque o senhor colocou muito bem que isso não é uma prática corriqueira ou recorrente no meio do povo de Deus. Logo aqui no início da lição ele elenca pelo menos 5 possibilidades de suicídio no Antigo Testamento. É isso mesmo? O senhor concorda com esse posicionamento? O autor nos deu os exemplos aqui, colocando que um dos exemplos, um dos nomes mencionados, que é o nome de Sansão, não seria propriamente um suicídio. Acho que dispensa nós definimos aqui o que significa a palavra suicídio, que todos nós sabemos, né? Que é a prática de tirar a própria vida, né? É o autoextermínio, como às vezes é relatado nas ocorrências, o autoextermínio. E o autor mostra para a gente aqui no Antigo Testamento que os exemplos são de Sansão, Saul, o escudeiro de Saul, né? Aitofel e Zim. Esses são os episódios. Só paira uma dúvida, uma discussão em torno da pessoa de Sansão, que no episódio dele não seria um suicídio em si, mas sim uma morte sacrificial, no intuito ali de forma heróica, destruir os seus inimigos, e que teria consequentemente provocado a sua própria morte. Certamente ele estava ciente dessa possibilidade. Isso, o autor defende que esse posicionamento, nós sabemos que Sansão aparentemente comete um ato de suicídio, mas ele defende que ele não foi um suicídio, foi sim um ato heróico de guerra, senão ele não estaria na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Né? Então, essa citação do nome de Sansão na galeria dos heróis da fé
seria então esse subsídio que dá a ele esse argumento que não foi um suicídio, e sim um ato heróico de guerra. Né? Até porque nas condições que ele estava ali, prisioneiro, estava cativo, debilitado fisicamente, parece-me que a única coisa que ele poderia fazer, de fato, para vingar os seus inimigos, para fazer algo honroso ainda no final da vida, era destruir aquele local onde ele estava, né, talvez um estádio, e fazendo isso, acabou que a vida dele também foi levada no meio da tragédia. Observando o pastor Borges que ele não tinha condições físicas de fazer o ato que ele fez. Ele só fez o que ele fez porque Deus concedeu forças a ele para praticar aquele ato. Então, nesses termos, nós podemos até ver uma concordância divina em que ele praticasse aquele ato, porque ele fisicamente ele não tinha condições de praticar. Exatamente. Nós vemos até na própria oração, ele pede a Deus que lhe dê condições de vingar os seus inimigos. Ele não está pedindo para tirar a sua vida, porque a vida está triste, porque ele está cego. Não há essa murmuração. Ele quer o intuito, na própria oração, a Bíblia deixa claro, é vingar os inimigos. E também, buscando subsídios, ele diz que é como um soldado em guerra que se lança sobre uma granada para salvar o seu exército. Isso não é um suicídio, é um ato heróico de defesa. Ele compara que o ato de Sansão também seria similar a isso. Os demais casos, já nós não podemos falar a mesma coisa. Nos demais casos, de fato, a prática é uma prática suicida. No caso de Saul e o seu escudeiro, quando ele viu ali que não tinha mais nenhum recurso a não ser provavelmente a morte, ou ser levado cativo, não sabemos o que poderia acontecer, o Saul, como rei, na tentativa de preservar a sua honra, ou a sua memória, a história da sua morte, ele então se lança sobre a sua espada. Mas havia outros recursos para Saul. Ele estava com a sua integridade física preservada, tanto ele como o seu escudeiro, e se ele quisesse, ele poderia se render, se entregar, poderia ser morto. Mas também havia talvez a possibilidade de ele ser levado cativo e não ser morto. Mas ele preferiu então essa saída para que, no pensamento dele, talvez a sua biografia não ficasse manchada por ter sido morto na batalha. Os outros dois episódios aqui é de um homem que se aborreceu tanto, a ponto de ter seu conselho rejeitado, e por isso ele veio se enforcar. Realmente demonstra que Aitofel não tinha um equilíbrio certamente emocional, não estava em dia. E o outro episódio que é de um rei que, derrotado, veio também tirar a sua própria vida. Então, de fato, esse episódio de suicídio aqui são, de fato, episódios de suicídio muito diferentes dos episódios de Sansão, com certeza. Isso. Só dando uma repassada, em todos os casos, nós vemos aqui muito presente, pastor João Paulo, a questão do orgulho, tanto do rei Saul, que preferiu tirar a própria vida, a ver, como o senhor colocou, o seu nome manchado, exposto ou até humilhado pelos seus inimigos. Mas o que mais me chamou a atenção é o de Aitofel, porque ele é muito similar ao que nós estamos vendo com a geração atual, esses jovens, que não aceita ser contrariado, que não sabe receber o não sabe lidar com a derrota ou com a adversidade. Aitofel foi dar um conselho para o rei, filho de Davi, e que havia usurpado o trono e queria perseguir Davi. Ele deu o conselho que deveria perseguir imediatamente, e o conselho dele foi preterido, e ele não soube lidar com isso. Porque ele deu um conselho, queria que o conselho fosse seguido. Quando o rei atende a outro conselho, ele fica extremamente amargurado, ele sai dali e tira a própria vida. É muito parecido com a geração que nós estamos vivendo, pastor João Paulo, que não sabe lidar com a adversidade, com a dificuldade, e não sabe ser contrariado. Talvez porque há essa possibilidade, as pessoas, em algumas circunstâncias, crescem, às vezes, com uma vida sem maiores turbulências, sem maiores adversidades, e quando, talvez na vida adulta, na adolescência, na juventude, se defronta com uma situação que lhes impõe a necessidade de tomar uma atitude diferente, elas não conseguem reagir. Certamente, se desde a infância a pessoa fosse instruída
né, nos caminhos da palavra do Senhor e aprendesse que a vida, apesar de a vida ter a possibilidade de ser abundante, como aqui diz, na presença do Senhor, ela vai ser permeada de dificuldades. No momento dessas diversidades, a pessoa recorreria a Deus, buscaria a Deus, e não esse caminho aqui que não resolve o problema. Isso, nós vamos tratar na lição que o suicídio está muito ligado ao vazio existencial, que é esse vazio de alma que a juventude está experimentando e não sabe explicar. O que é esse vazio existencial? A pessoa ela está levada muito hoje para a questão do hedonismo, que é a busca do prazer a qualquer preço. E aí, quando esse prazer não é satisfeito, a vida perde o sentido, perde o propósito, perde a finalidade. Quanto à vida humana, à luz da palavra de Deus, ela tem um propósito muito mais elevado, muito mais nobre, e as pessoas não estão sabendo reconhecer exatamente isso, né? De onde veio, para onde estão indo e qual o propósito de estarem aqui no mundo. Né? Isso está extremamente ligado ao que nós falamos em outras lições, que é a ética cristã em relação à sacralidade da vida. Quando nós cremos que nós fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e que nós somos a coroa da criação, e que Deus nos criou com um propósito específico, nós preenchemos tudo isso que o Senhor diz. Nós sabemos de onde nós vimos, Amém. Nós sabemos qual é o nosso propósito, estar aqui na Terra, e nós sabemos por onde nós vamos. Se nós temos essa convicção bíblica, não há necessidade de nos desesperarmos ao ponto de tirar a própria vida. Não que nós não vamos ter dificuldades, certamente em algumas situações vamos nos sentir abalados emocionalmente, psicologicamente, mas essa base, essa segurança, nós sabemos que nós viemos de Deus, estamos aqui para cumprir um propósito divino e que nós vamos voltar para Ele. Isso nos dá a segurança de que nós devemos enfrentar a vida, né, com os olhos fixos em Deus, que logo, logo nós estaremos ao lado dele. Amém. Algumas pessoas comentam, né, que Elias também teria sofrido depressão, que ele desejou até dar cabo da própria vida. E dentro do que o senhor falou, que nós estamos expostos ao sofrimento, nós vemos que Jó também esteve exposto a sofrimento. Muitos servos de Deus estiveram expostos a sofrimento, que é ao ponto de que até desejaram a morte. Só que não concretizaram lá, porque eles sabiam que a vida estava difícil, realmente continuar daquele jeito era extremamente doloroso, mas eles não levaram a cabo até aquilo que eles pensaram. E pediram a Deus, é correto, nós vamos ver na Bíblia Elias pedindo a morte, vamos ver Jó pedindo a morte, só que eles não concretizaram o ato, porque eles sabiam que isso é prerrogativa divina. Né? Eles até os dois deixam para a gente, né, um pensamento que está de acordo com aquilo que eles estão bem defendendo, que o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Eles até desejaram, de forma incorreta, né, mas a situação emocional realmente poderia, né, proporcionar essa fraqueza, mas em momento nenhum, como o senhor disse, eles foram lá e tentaram se matar. Eles ficaram na dependência de Deus. Se Deus quiser fazer sim, que Ele faça, mas eles mesmos, de maneira nenhuma, não tomaram remédio, não tentaram, né, nem imprimir em si mesmo, né, nenhuma ofensa física que pudesse provocar a morte, nada disso. E em se tratando de Jó, seria até aceitável, porque ninguém sofreu como ele. Até a própria mulher falou, não, você tem que realmente fazer isso, amaldiçoa Deus e morre, porque ela estava incentivando, era exatamente a prática do suicídio, que o sofrimento dele, aos olhos dela, era tamanho que não justificava continuar vivendo. E muitas pessoas justificam o suicídio exatamente como fim ao sofrimento, e não é verdade. No caso de Jó, nós louvamos a Deus muito mais ainda pelo exemplo dele, porque diante da situação que ele vivia ali, uma doença horrível, né, horripilante, como a Bíblia descreve, se ele viesse tirar a sua vida, dependendo da forma que isso hipoteticamente acontecesse, muitas pessoas buscariam no próprio Jó um exemplo ou incentivo tanto para o suicídio, né, ou pela a prática de eutanásia, né, que estão muito ligadas ali, né, o suicídio assistido talvez, né, e a eutanásia. Mas graças a Deus que tem esse exemplo ali no sentido contrário, né, que mesmo que o sofrimento seja horrível, ele suportou e confiou em Deus. E ao final das contas, a possibilidade que nós defendemos aqui na lição passada, há ainda a probabilidade de Deus fazer um milagre. A intervenção de Deus. E foi o que foi feito. E nós temos esse maravilhoso exemplo ali em Jó,
para confortar o nosso coração. Graças a Deus por isso. Novo Testamento, temos também um exemplo. É um exemplo clássico, né, de Judas, que tendo traído Jesus, tendo sido advertido anteriormente por Jesus acerca da traição, ele traiu Jesus, então ele depois de uma atitude certamente de remorso, veio a tirar a própria vida. Fez isso de forma consciente, infelizmente. Amém. E muitos comentam que Judas, se ele tivesse se arrependido, haveria oportunidade para ele para o perdão. Mas ele, o próprio comentarista comenta que ele não teve humildade para reconhecer o seu erro. E aqui o senhor falou muito bem a palavra remorso. E você, querido irmão que nos assiste, precisa saber qual que é a diferença entre remorso e arrependimento. É porque ele não produziu arrependimento. Se ele tivesse arrependido, ele teria a humildade de voltar atrás, reconhecer o erro e pedir perdão. O remorso, o pastor João Paulo, ele não produz fruto nenhum, né? Não, a pessoa de fato fica incomodada, ela tem essa consciência de que aquele ato dela não foi um ato acertado, só que de fato não tem um arrependimento. Ela não está convicta que eu de fato errei, de fato fiz o que não deveria fazer, vou voltar atrás, vou corrigir os meus atos, vou me submeter, vou me arrepender, vou pedir perdão. Não há essa disposição de tomar essa atitude. A pessoa está incomodada com a sua atitude, né? Mas não é essa disposição de humilhar-se, de submeter-se, de corrigir o ato. No caso de Judas, não teria como ele voltar atrás no sentido de resgatar Jesus da mão dos traidores. Mas ele poderia muito bem no seu coração se arrepender, se submeter a Deus, né, a fim de prosseguir no caminho, não tirar a sua própria vida, prosseguir no caminho no sentido de buscar Jesus, se tivesse oportunidade, sofrer junto com ele, ou sofrer por ele, né, e Deus apresentar-lhe provavelmente uma nova perspectiva de vida que não fosse essa do suicídio. Que esse exemplo do Novo Testamento, ele também nos ajuda, porque muitas pessoas, elas tiram uma vida diante de uma crise financeira, que está devendo, e aí vai dar cabo da própria vida, e não tem a humildade de reconhecer que pode recomeçar. Às vezes é humilhante, mas foi consequências de atos errados que for praticando ao longo da vida. E a pessoa precisa ter essa humildade que Judas não teve, por isso tirou a própria vida. E nós temos um exemplo aqui terrível de alguém que foi um apóstolo, é chamado entre os 12 e tem o fim de carreira de forma tão trágica, né? Vamos lá. 3. O suicídio no mundo. Aqui é que entra os números que nós falamos. Na realidade, o Brasil também está dentro dessas estatísticas aí, né, pastor João Paulo? E também nos chama bastante atenção. Não é o caso mais grave, é o caso mais grave aí, mas nós estamos no Brasil, precisamos também prestar atenção nesses dados. Nós não temos muitas informações acerca dos suicídios, informações que são divulgadas corriqueiramente, porque há um protocolo nos veículos de comunicação também, de não divulgação dos atos de suicídio, porque entende-se que pode haver, de certa forma, um estímulo ou um incentivo, se dá para a divulgação dessas informações, talvez cooperar para que alguém pratique esse ato terrível. Então, em alguns veículos de comunicação, às vezes nós ouvimos que determinada pessoa veio a óbito, mas os noticiantes não dão a informação completa acerca do que provocou a morte. Tanto nesse sentido, para que não haja nenhum incentivo, nenhum estímulo, e também no sentido de preservar a família. A família que já está numa situação certamente extremamente crítica, extremamente difícil, não quer que aquilo seja divulgado, porque certamente traria mais constrangimento e mais uma situação muito mais sensível ao redor daquilo. Na nossa cidade mesmo, nós temos informações que a prática de suicídio não é tão rara assim. Só que, como eu disse, nós não vemos essas notícias divulgadas aí em larga escala por conta desse protocolo aí dos mecanismos ou dos veículos de comunicação. Mas há pessoas na nossa cidade que sim praticam, e muitas delas conseguem com êxito a prática do suicídio.
Essas informações que da Organização Mundial de Saúde certamente são de bancos de dados oficiais, do registro de óbito, que ficam disponibilizados para os órgãos oficiais, né? Não para toda a população no geral. A CPAD resolveu divulgar isso para mostrar até a relevância do tema, né? Porque às vezes alguém pode questionar por que debater esse tema, por que falar. E aí então ele demonstra que nas últimas 5 décadas houve um aumento de 60% no número de suicídios. 60% é muito. E realmente nós estamos falando sobre o tema para combater o tema, porque é uma realidade que na verdade deve estar perto de você. Você deve ter algum conhecido que já atentou contra a própria vida. Sobre aí, pastor Borges, é uma questão também um pouco paradoxal, né? Que nos últimos 50 anos nós tivemos um grande avanço tecnológico, muito avanço tecnológico. Nós tivemos, assim, pelo menos do ponto de vista, eu acho que mundial, talvez nós possamos falar assim, um avanço também no sentido do acesso à informação, um avanço no campo tecnológico, um avanço também no Brasil, das classes sociais. O povo de certa forma conseguiu ascender, melhorar sua capacidade econômica, financeira, melhorou a estrutura das casas, das famílias, e mesmo assim, junto com esse aumento, quando você melhora, veio o aumento também da prática do suicídio. Então quer dizer o seguinte, né? A prática do suicídio não está necessariamente ligada à pobreza, não está ligada à falta de informação. Pelo contrário, esse avanço tem dado talvez às vezes às pessoas uma certa ilusão, de que nós estamos bem, de que nós estamos evoluindo, mas o que está acontecendo na prática nesse campo aqui é o inverso. É a ausência de Deus, né? Também nos últimos anos nós temos visto que tem crescido o número das pessoas que se auto-intitulam como ateias, né? Que não creem em Deus. Nós vemos o crescimento de tantas outras coisas, do relativismo, nós vemos o afastamento do homem e o consequente aumento do suicídio. Certamente essas coisas têm ligação uma com as outras. Com certeza, tem ligação sim. É o antropocentrismo, né? O homem voltado para si mesmo, e o homem em si não encontra a razão para viver. A nossa razão para viver está em Cristo, está no nosso Senhor. Avançando, tópico 2, os tipos de suicídio. O autor coloca aqui pelo menos 3 tipos, nós vamos falar um pouco sobre cada um, que é o convencional, o pessoal e o sacrificial. O que pensa aí o suicídio convencional? Parece, pastor Borges, como exemplo que o autor vem nos dando aqui, que em determinada cultura pode haver uma convenção, né, um acordo entre determinadas pessoas, que a prática do suicídio possa ser culturalmente aceita. E é o exemplo que ele nos traz aqui. Em determinada cultura, certamente não tendo como base ética a palavra de Deus, pode adotar o suicídio como um ato cultural nobre. É o que o autor está falando para a gente, que talvez diante de determinadas situações, como ele menciona um exemplo aqui, de um político japonês sentido-se extremamente envergonhado por ser investigado num ato de corrupção, ele veio tirar a sua própria vida. Do ponto de vista cultural, talvez isso fosse aceitável, né? Uma saída honrosa. Diante do erro, menos gravoso seria ele mesmo. Seria algo honroso tirar a própria vida. E, no entanto, diante da palavra de Deus, nós sabemos que essa atitude de forma nenhuma vem ser honrosa. Pelo contrário, a pessoa que pratica esse ato, ela está, nesse caso específico aqui, ela está abandonando, ela está deixando a possibilidade dela se defender diante das autoridades, nesse caso específico aqui, de provar a sua inocência, se for o caso, ou mesmo de receber a devida punição pelo seu erro. Correto. Até se errou, tem que assumir o erro e suportar as consequências do erro, e não fugir, como o senhor colocou. E dentro desse tema eu gostaria de falar, se o senhor concorda que esses suicídios que nós estamos vendo entre os nossos adolescentes, que acontecem por sites de relacionamento, de uma forma até institucionalizada, e que na verdade acontece esse incentivo e até essa missão honrosa, porque pelo que nós temos visto, tanto aquele que veio anteriormente chamado Baleia Azul e agora esse The Raiders, parece que a pessoa, o adolescente que comete o suicídio,
ele é incentivado àquela prática e ele é tido dentro daquele grupo ali como uma pessoa honrada. Então ele na verdade ele é levado por aquele grupo, incentivado, eles têm uma estrutura organizada, tem um líder, tem os gerentes e as tarefas são vencidas até chegar ao suicídio. Seria uma forma moderna desse suicídio convencional? Parece que sim, né? Porque as pessoas que estão envolvidas ali, elas já convencionaram, e elas já uma convenção, né? Já um entendimento comum de que essa prática é uma prática realmente que pode ser adotada e dentre eles ninguém vai ficar escandalizado, nem chocado. Pelo contrário, como o senhor disse, aquele que pratica vai ser lembrado como alguém que realmente é uma pessoa de coragem, de força, né? Determinado. Lamentavelmente, nós sabemos que isso também está, as pessoas que estão envolvidas nisso, estão muito distantes da palavra de Deus. Isso. Então, você pai, você mãe, muito cuidado com isso. Isso acontece, isso é real, está presente agora na atualidade, na vida de muitas famílias. Procure se informar, se quiser entre em contato conosco aqui também, o telefone está aparecendo abaixo. E não deixe o seu filho se envolver a tal ponto que você não consiga mais ajudar. Outro tipo, pastor João Paulo, suicídio pessoal. Segundo a lição que estamos falando aqui, cerca de 32 brasileiros cometem suicídio todos os dias. Todos os dias. Então nós estamos aqui neste dia de hoje, estudando aqui essa lição, no mês de maio, e segundo esses dados aqui, essa média de que até o final deste dia, 32 pessoas no nosso país tirarão a própria vida. Quais seriam as práticas, pastor Borges? Isso aí talvez seja a questão mais difícil de ser identificada. Quais seriam os estímulos, ou os motivos, na verdade, de levar uma pessoa ao suicídio? Se isso, certamente a pessoa comete isso, está com uma dificuldade muito grande, talvez um conflito, por vários motivos. O senhor já mencionou que a questão, às vezes, da derrocada financeira, mas pessoas também porque estão com problema no relacionamento, porque foram traídas, ou porque traíram, porque foram frustradas. Essas pessoas podem chegar a esse extremo de tirar a própria vida. Uma coisa é certa, né? Nós não temos condições de avaliar, de saber o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa, dentro da mente de uma pessoa que vem tirar a própria vida. Uma coisa, porém, é certa, o versículo que o senhor disse aqui, no início da nossa transmissão, de João 10, capítulo de número 10, capítulo 10, versículo 10. Que Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Por mais que sejam conflitantes as informações e a situação também do suicida dentro da sua cabeça, eles sejam realmente assim, de forma que leve ele a esse fim trágico da sua vida, não procede de Deus a prática do suicídio. Isso fica bem claro para os nossos telespectadores, isso bem claro diante da palavra do Senhor. Não há nada que justifique a prática suicida. Isso está totalmente longe dos padrões bíblicos e não procede de Deus, mas sim do nosso inimigo. Entre essa questão do suicídio pessoal, a pessoa acha que o suicídio atinge somente a ela. Quando eu vou tirar a vida minha, eu vou tirar a minha vida. E o autor coloca que o suicídio atinge no mínimo entre 6 a 10 pessoas. E claro que vai atingir muito mais, tem pessoas de família muito grande, mas diretamente de 6 a 10 pessoas são atingidas pelo suicídio. O suicídio esquece isso, o rastro de sofrimento que ele deixa na família. E aí a gente vê até um pouco de egoísmo, que ele pensa na sua dor, no seu sofrimento, busca exterminar isso, sem se preocupar se vai deixar dor ou sofrimento para outras pessoas também. Se a Bíblia nos fala que nós, enquanto cristãos, nós devemos preservar a integridade do próximo, nós devemos amar o próximo, nós devemos cuidar do próximo, a pessoa que realmente ama aquele que está próximo dela, ela não vai praticar o suicídio, porque ela sabe que essa prática vai acabar imprimindo sofrimento no outro. Só que como ele não vai estar aqui para ver, então talvez para ele não importa. É um ato egoísta também, em certo sentido, e até covarde. Não estamos aqui desprezando, às vezes, a situação debilitada, emocional, às vezes depressiva de alguém que está a ponto de praticar isso.
mas em última instância é isso que acontece, ele não está pensando no próximo, infelizmente. Infelizmente. 2.3, suicídio sacrificial. O autor colocou a palavra sacrificial aqui, mas no corpo do texto, né, realmente, ele colocou a palavra suicídio sacrificial, mas no corpo do texto nós vemos que trata-se realmente de um sacrifício de amor. E ele cita como exemplo aqui o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida em prol dos outros. Não foi um episódio de suicídio, mas foi um episódio de deixar morrer por um propósito mais nobre. Jesus Cristo não tirou sua própria vida. Aqui podemos trazer de novo então o episódio de Sansão. Exatamente, é próximo ao do Senhor Jesus Cristo, que por um bem maior permitiu que fosse ele morto. E os exemplos que ele coloca aqui, bombeiro, que também tem que arriscar a sua vida. Nós vimos, infelizmente, nessa semana, a tragédia que aconteceu em São Paulo, no feriado, a madrugada que antecedeu o feriado, o prédio pegou fogo, desabou, e pelo menos mais de 40 pessoas se encontram desaparecidas. E os bombeiros trabalharam a madrugada inteira, se revezando ali, arriscando a própria vida. É um exemplo que ele coloca aqui de pessoas que podem morrer. Exatamente. E sabem disso, do risco que estão correndo. Temos aquele episódio famoso do 11 de setembro, também lá nos Estados Unidos, em que muitos profissionais ali, muitos bombeiros vieram a óbito exatamente porque arriscaram a sua própria vida para salvar uma pessoa. Gostaria de pontuar também, pastor Borges, que o nosso Código Penal, lá no artigo número 122, fala que o auxílio, o instigamento, o induzimento ao suicídio, ele é punido como crime. Obviamente que o Código Penal não tem como punir o suicida, não tem como punir o suicida, e nem aquele que pratica a tentativa de suicídio também é punido no nosso sistema penal, mas aquele que auxilia, que instiga, que empresta a corda, que fornece a arma de fogo, nesse sentido, ou que ajuda, que compra o remédio, que dá o remédio, vai lá, incentiva e ajuda, essa pessoa está incorrendo em prática criminosa. Esse é o fato típico ali, e vai sofrer também as penalidades. Então, jamais incentive ninguém a tirar a própria vida da cabo. Você está cometendo um delito penal e vai ser responsabilizado por isso. E, acima de tudo, também a própria crise de consciência depois de saber que colaborou com a morte de alguém. Mais alguma coisa acerca do tópico 2? Professor Borges, acho que nós podemos já caminhar para o tópico número 3. Posicionamento cristão para o suicídio. O primeiro posicionamento, ele coloca o teológico. Nós já pontuamos aqui, do ponto de vista bíblico, na lição que nós falamos sobre a pena de morte, nós falamos sobre a sacralidade da vida, e então o suicídio, de fato, do ponto de vista bíblico e teológico, afronta esse mandamento que o Senhor nos disse, o não matarás. Isso, o não matarás. O que o não matarás é não tirar a vida de uma pessoa de forma dolosa, e quando o suicida faz isso, quando ele tira a própria vida, ele está, na verdade, tirando a vida de alguém de forma dolosa, não é a vida de outro, mas é a sua própria vida, e de fato, ele, em última instância, ele está afrontando esse preceito bíblico aqui, afrontando esse mandamento bíblico. Correto. Porque a vida, a pessoa tem essa noção, não, a vida é minha. Não é. A vida, seja do outro e a sua, na verdade não é nossa, ela pertence ao Senhor. Então, vida, tanto a origem, o termo inicial, como o termo final da vida, isso só pertence a Deus. Posicionamento ético. Como nós já lançamos as bases teológicas, aí tem uma consequência, que é o posicionamento ético cristão acerca do suicídio. Então, se do ponto de vista teológico, a Bíblia condena a prática suicida, do ponto de vista ético cristão também, que está baseado na Bíblia, a prática do suicídio também é algo a ser rejeitado pela vida. E o autor coloca para nós aqui, pelo menos, 5 motivos aqui, pelos quais, do ponto de vista ético, o suicídio é contrário à ética cristã. Porque ele banaliza a vida, ele viola o mandamento, o suicídio viola o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. O suicídio também é um ato egoísta, aquilo que nós já falamos aqui. Tem uma inversão de valores quando a pessoa pratica suicídio, que ela para de confiar em Deus,
A pessoa que pratica suicídio, infelizmente, ela já perdeu todas as suas esperanças em Deus, né? E é um gesto de ingratidão com aquele que forneceu a vida, que é o próprio Deus, pastor Borges. O que nós podemos, diante desse quadro, desejar, pensar, refletir, orar, é que nós devemos interceder, orar por essas pessoas que estão numa situação extremamente debilitada do ponto de vista emocional e que talvez pode chegar à prática do suicídio. Pregar a palavra de Deus, divulgar a palavra de Deus, né? E não julgar, porque não nos cabe a nós julgar alguém que entrou por esse caminho, né? Aqueles que ficaram vivos precisam de consolo, de apoio, de oração nesse sentido. Verdade. E às vezes até é difícil você identificar a pessoa que está com um quadro depressivo, que está passando por uma crise. Porque, como o senhor falou, isso não depende de poder econômico, não depende de classe social. O mundo ficou chocado em 2014, em agosto de 2014, um ator de Hollywood famoso, Robin Williams, é um grande comediante. Ele fez um filme que chamou bastante atenção, A Babá Quase Perfeita, e outros filmes que também foram muito premiados, e ele atentou contra a própria vida. Era um comediante, trabalhava com humor, bem sucedido, rico, famoso, e aí quando comete suicídio, as pessoas ficaram perguntando o porquê, né? Que pensa que o fato de ter dinheiro, ter fama, não tem problema. Aí nós falamos da questão da crise existencial. Então, às vezes, identificar o sofrimento que a pessoa está passando é muito complexo, é muito difícil, porque é subjetivo. Às vezes você não vê na expressão facial, você não vê no seu comportamento, mas a pessoa está sofrendo. Tem que orar a Deus, e os pais têm que realmente ser vigilantes, prestar atenção nos seus filhos. Qualquer mudança de comportamento, qualquer frase solta, mas que dá um indício ali de que ele está caminhando para esse ato, está caminhando com a depressão. Porque quanto antes nós identificarmos, quanto antes nós atuarmos, mais eficiente nós seremos. Você falou, é bom os pais, as pessoas que estão próximas, tentar identificar se a pessoa faz menção da morte, faz menção do suicídio, se às vezes uma vez ou outra pessoa pode soltar, né, esse comentário de que seria melhor morrer, de que a morte talvez seria um escape, talvez sejam informações que a pessoa está, né, de certa forma, lançando no ar, e nós podemos captar isso a fim de tentar investigar mais o que está acontecendo com a pessoa. Há outros recursos também que nós podemos nos valer deles, que é o tratamento psicológico, auxílio de um profissional psicólogo, que seja uma pessoa, um psicólogo, uma psicóloga, né, temente a Deus, que pode prestar auxílio à pessoa. Realmente nós encontramos, pastor Borges, até mesmo pessoas que são crentes, que já conheceram a palavra de Deus, mas que às vezes não sabem nem explicar o motivo, que estão transtornadas psicologicamente, estão transtornadas emocionalmente e cometem, às vezes até comentam, né? Estou com medo de fazer alguma coisa pior, estou com medo de fazer uma bobeira. Nós vemos nisso aí, né, nessa expressão, realmente assim, algo preocupante. E entre essas coisas, talvez a pessoa nem comente exatamente por conta disso, né? Como vai ser interpretada um cristão falar uma coisa dessa? A primeira coisa que ele vai receber, ele pensa, é a crítica. Então nós temos que ter cuidado com como é que nós tratamos as pessoas que às vezes quer pedir ajuda, mas tem medo dessa crítica, porque vai falar, você é cristão, você não podia estar pensando num negócio desse. Mas a pessoa não queria, né? Às vezes está vivendo aquilo e está pedindo ajuda de alguma maneira. O Brasil ficou chocado no ano passado, quando nós vimos um pastor, né, brasileiro lá no Rio de Janeiro tirar a própria vida. Qual a explicação que as pessoas iam buscar para isso? Na internet ficou lotado de comentários, de postagens, de vídeos, tá tentando interpretar o que aconteceu na vida daquele pastor, mas uma coisa é certa, ele é uma pessoa que temia a Deus, até onde nós sabemos, alguém que temia a Deus, mas que durante um período da vida dele, as coisas na sua mente, no seu coração, acerca da sua fé, né, ficaram turbadas, não estavam mais arranjadas, de forma que ele veio a tirar a própria vida. Isso também, pastor Borges, eu acho que imprime na gente, né, pelo menos um questionamento, de que a gente deve atentar para o ser humano, né, para o nosso próximo, e realmente com amor, com carinho, e tentar identificar, ver se quem está ao nosso lado precisa de alguma coisa. Exatamente. Precisa de alguma coisa. O senhor colocou que eu ia falar, nós estamos vivendo
O senhor falou do avanço tecnológico, as pessoas agora ficam só com o smartphone, rede social, e deixam de prestar atenção em quem está perto de si. As pessoas fazem parte do seu ciclo social e da sua família. Presta atenção em quem está perto de você. Identifique o que essa pessoa está passando. Se preocupe mais. Que às vezes a gente passa por alguém, fala bom dia, a paz do Senhor, mas nem espera a resposta, só passa. E a pessoa às vezes queria falar algo mais. A todo momento, toda hora, nós estamos atrasados. Aí. Nós estamos atrasados, né? Estou atrasado, estou correndo, não posso, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E às vezes a gente, uma atitude nossa, às vezes uma mudança de comportamento, que na verdade é algo que deve ser esperado da sociedade em si, mas nós enquanto cristãos, né, devemos estar atentos a isso, né? Uma mudança de comportamento nosso nesse sentido, talvez pudesse preservar a vida de alguém. Parar, sentar, né, esquecer um pouco o smartphone, deixar de lado, desligar um pouco e poder conversar com a pessoa, ouvir alguém, ouvir um desabafo, dar um abraço, tomar café juntos, né, perder um pouco de tempo, né, por assim dizer, mas que na verdade, essa aparente perda de tempo, na verdade, é investimento em vidas. Mas a sociedade dos nossos dias não quer esse tipo de comportamento. Ela quer que nós estejamos trabalhando, produzindo dinheiro para depois nós consumirmos, gastarmos nosso dinheiro, não satisfazer a nossa necessidade, porque não vai satisfazer, e depois nós temos que trabalhar mais para comprar mais e ficar nesse ciclo vicioso que não tem fim. Depois, ao final da vida, talvez na velhice, nós vamos olhar para trás e falar assim: eu acho que eu vivi de forma equivocada, mas não vai ter mais possibilidade de corrigir esse erro aí. Então, nós estejamos atentos uns aos outros, né, que nós possamos cuidar mais uns dos outros, né, buscar menos curtidas, buscar menos likes, e, na verdade, ver se nós fornecemos mais amor, carinho, atenção, principalmente para as pessoas que estão ao nosso lado. Acho que esse conselho é muito válido, deve ser ouvido, né? Você deve estar atento a ele, porque a Bíblia nos orienta a viver assim. E a questão desse conceito que o pastor João Paulo teve, que nós estamos lendo, é o contrário do egoísmo. Às vezes o suicídio vive de forma egoísta, pensa no seu dor, no seu sofrimento, mas a Bíblia nos orienta a viver de forma altruísta, a amar incondicionalmente, a buscar, se preciso for, até sacrificar a própria vida em prol do outro. Então isso é viver de maneira a pensar no outro e ajudar o outro. Dentro desse contexto, pastor Borges, né, que nós falamos desse exemplo desse pastor que tirou a própria vida, acho que é bom nós falarmos aqui, deixarmos um conselho aqui, tanto para nós como para os nossos irmãos que estão acessando aí, vendo o vídeo, até o final, que os nossos pastores, né, tirando como exemplo desse suicídio desse pastor lá no Rio de Janeiro, os nossos pastores são pessoas que às vezes nós os buscamos, nós procuramos eles para fazer só uma coisa, para pedir socorro, né, para pedir ajuda, somente isso. E às vezes as nossas atitudes nós deixamos de lado, não pensamos, não paramos para refletir, que os pastores também são seres humanos, que têm as suas dificuldades emocionais, que têm os seus conflitos, mas às vezes não podem exprimir isso, porque se ele fizer isso, a congregação ou o crente vai se sentir, né, alarmado, ou não vai compreender, porque às vezes é o tipo de pessoa que nós de forma utilitária, né, nós só buscamos, eu estou com um problema, o pastor resolve, né, resolve, de forma que às vezes nós não vemos ali um ser humano como nós que tem dificuldades, mas nós só vemos uma fonte onde, se nós tivermos problema, a gente vai lá e bebe. Quando está tudo bem, eu não preciso dele. E isso talvez, não estamos aqui de forma nenhuma, né, querendo explicar o que aconteceu naquele episódio trágico do pastor, mas talvez, né, as pessoas que estavam próximas ali não enxergavam ele como um ser humano, assim como nós, que temos suas dificuldades, mas talvez, né, como a maioria dos crentes, enxergam na figura do pastor só alguém que está ali para resolver problema, resolvedor de problemas. Nós devemos estar mais atentos às pessoas que Deus constituiu como pastores sobre as nossas vidas, tanto orando por eles, abraçando, como também dentro das nossas condições, né, externando o nosso amor, demonstrando o nosso amor e o nosso carinho. Porque eles também precisam de um ombro amigo, de carinho e de amor. Precisam sim. E eu achei bonito um gesto do nosso pastor presidente, o pastor Jonas de Oliveira, que também vive
esse ativismo, né, que o pastor João Paulo falou. Mas uma vez um irmão, não vou citar o nome, marcou um gabinete. O gabinete é vir falar com o pastor. E os gabinetes são sempre esse pedido de ajuda, de auxílio, de conselho e de suporte em alguma questão. Marcou o gabinete e quando entrou no gabinete o pastor falou, pronto, pode falar, o que eu posso ajudar? E ele surpreendentemente falou, não, eu vim aqui tomar um café com o senhor. Eu trouxe aqui um lanche, preparei tudo. Eu sei que a sua vida é muito corrida, todo mundo vem cá trazer problema. Eu não vim trazer problema. Eu vim aqui para o senhor parar um pouco, comer, fazer um lanche e a gente poder só orar junto. E isso foi um gesto assim que o pastor ficou totalmente surpreendente. Não era o que ele esperava. Esperava mais um problema. Então que você também entenda isso e entenda que os seus pastores também precisam de um gesto de carinho. Em Minas Gerais, pastor Borges, nós deixamos claro aqui, acho que nós atingimos os 3 objetivos que estão ali no início da lição, né? Já descrevemos o suicídio nas escrituras e no mundo, elencamos os tipos de suicídio, que é o suicídio convencional, o individual e o sacrificial, né? E apontamos aqui quais são os posicionamentos teológicos e éticos à luz da palavra de Deus, e fica aqui a nossa intercessão, nosso pedido, nosso alerta, né, em relação a esse grave problema que afeta a sociedade como um todo, inclusive o Brasil, inclusive a nossa cidade. Eu só queria deixar o nosso contato, 3241-3790, é o telefone da igreja. O nosso site, o e-mail está passando aqui embaixo. Precisou de ajuda? Conte conosco. A Escola Bíblica Dominical, o pastor João Paulo é o superintendente, está aqui todos os domingos de manhã, 8h30, esperando você para uma palavra amiga, para uma palavra de Deus. Então, não sofra sozinho e não pense que esse sofrimento não vai ter fim. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Tem tempo de chorar, mas tem tempo de sorrir também. O choro vai passar e você pode contar com a nossa ajuda. E onde os nossos telespectadores estiverem, em qualquer lugar da nossa cidade, ou até mesmo fora de Araguari, fora do estado de Minas Gerais, procure uma igreja evangélica, procure servir a Deus, procure estudar a palavra de Deus, aproxime-se de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós estaremos nos distanciando dessa prática terrível que é o suicídio. Amém. Então, graças a Deus, muito obrigado, e na paz do Senhor Jesus, nós vamos abençoar os nossos telespectadores. Amém. Você tenha um excelente final de dia, um excelente final de semana, a presença do Senhor, nosso Deus te abençoe. Amém.